7. Alguém viu a peça aí, deve ter dito assim: ah, mas aqui dentro da igreja é fácil. Quero ver isso lá fora. Lá fora também é fácil, desde que você vá, entendeu? Quando a gente vai, quando a gente chama as pessoas, quando a gente fala, você pode falar para 10, você vai conquistar 1, 2, mas vai conquistar. A prova é que tem muitas pessoas que estão aqui dentro que foi conquistada assim. Se não funcionasse, você não estaria aqui. Amém? Então, funciona assim. Tem um nível de dificuldade maior? Tem. Não vamos ser sinceros. É claro que aqui está todo mundo já convertido. Todo mundo já está sabendo o que está acontecendo. Todo mundo já vai, né? Mas lá fora, as pessoas, elas querem ouvir a palavra do Senhor. Elas precisam ouvir a palavra do Senhor. E se você chamar uma vez, 2, 3, vai chegar uma hora que ela vai. Amém? Creia, porque é assim que funciona. 2 Coríntios 4:17 diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. É claro que tem tradução um pouco diferente, né? Tem tradução um pouco diferente, mas a mesma coisa vai querer dizer. Feche teus olhos, peça para Deus falar contigo, e não tenha dúvida que Deus vai falar com você nessa noite. Você tem que entender por que você está aqui hoje, por que você aceitou Jesus, por que você está na igreja. Você precisa entender que era Deus, que o Espírito do Senhor fala contigo. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, queremos louvar, exaltar, agradecer e bendizer o teu nome santo. Entendemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. E as nossas vidas pertencem ao Senhor, porque um dia nós a entregamos. Pedimos que o Senhor venha falar conosco nessa noite, que teu Espírito Santo venha sobre nós, que a tua glória desça sobre nós. Queremos ser tocados pelo Senhor, queremos compreender a sua palavra, queremos compreender a sua bondade. Meu Deus, que o Senhor fale conosco. O Senhor tem uma palavra que vai mover uma chave no nosso coração, e através dessa palavra o Senhor vai nos elevar a um outro nível de entendimento. E por meio desse nível de entendimento, nós vamos deixar todas as coisas que não te agradam e vamos viver para o Senhor. Então, nessa noite, fale conosco. Use grandemente a minha vida, Pai. Fale com o seu povo. Traga uma palavra firme, uma palavra direta, uma palavra direcionada, e que corações possam ser transformados e mudados nessa noite. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos, te agradecemos e aplaudimos o teu nome. Glória a Deus. O versículo que nós lemos, ele diz que a nossa leve e momentânea tribulação há de produzir um peso eterno de glória muito excelente. Sacode o teu irmão do teu lado e diga assim: o que você está passando é algo leve e momentâneo. Alguém de vocês vai dizer assim: pastor, você não sabe o que eu estou passando. Se você soubesse o que eu estou passando, se você soubesse a vida que eu estou vivendo, se você soubesse o sofrimento, quem sabe você não diria isso. Querido, não sou eu que disse isso. Quem disse isso foi a palavra do Senhor. Ou a palavra de Deus está falando a verdade e você está mentindo acerca dos seus problemas, ou você não está acreditando naquilo que está escrito. A verdade é que a palavra de Deus é a verdade. E se ela está dizendo que tudo que você está passando até agora é algo leve e momentâneo, então não podemos duvidar disso. É algo leve e momentâneo. O problema de tudo, querido, é a visão que nós temos das coisas. É por isso que nós precisamos reformar algumas coisas da nossa vida. E no que concerne a Cristo, é um embate, é uma luta muito grande. Sabe por quê? Porque nós temos o diabo, nós temos o mundo, nós temos a nossa carne, nós temos muitas coisas que tentam nos trazer, nos puxar para trás, fazer com que nós realmente venhamos viver uma vida neste mundo, para este mundo, com o propósito de ser vitorioso, de ser vencedor neste mundo apenas. E por esse motivo, a nossa vida fica então presa. A nossa vida, ela se fecha em sofrimento. Por quê? Porque nós deixamos de olhar para a verdadeira palavra de Deus. Se a Bíblia diz que é leve e momentânea tribulação, então é leve e momentânea tribulação.
Você pode estar passando por um problema com drogas. Você pode estar passando por um problema no seu casamento. Você pode estar passando por problemas financeiros. Você pode estar passando por problemas emocionais. Tudo que você está passando, pesado na balança de Deus, é leve e momentânea tribulação. Amém, Jesus? E eu quero falar algo sobre isso nessa noite. Com o tema dessa mensagem, reformar, para entendermos o propósito de Deus. Você sabe qual é o propósito de Deus na sua vida? Myles Brooks, um grande pregador americano, ele diz o seguinte: a pior coisa do mundo não é morrer, a pior coisa é viver sem propósito. Se você não tiver propósito, querido, não há por que você viver. Nós precisamos viver por um propósito, nós precisamos entender o propósito, nós precisamos saber por que nós estamos aqui e por que nós somos chamados e por que Deus nos escolheu. Tudo isso nós precisamos saber, para que nós não venhamos ter uma vida cristã baseada em coisas humanas. Ah, se eu estou bem, hoje eu vou na igreja, hoje eu não estou bem, eu não vou. Ah, hoje eu estou em paz, hoje eu vou dar glória a Deus, vou dar paz do Senhor para os irmãos. Hoje eu não estou bem, nem me cumprimento, porque se me cumprimentar eu vou falar mal, vou xingar. Comportamento leviano, comportamento baseado em emoções humanas. Nós não podemos ser assim. Nós precisamos ter a nossa fé, o nosso coração embasado na palavra de Deus, para sermos firmados na rocha, para termos convicção daquilo que nós falamos, para termos convicção de postura, de posição que nós vamos tomar. Lá na Síria estão matando cristãos. E estão matando só porque eles são crentes em Jesus. E aqui nós estamos chorando porque temos um probleminha. Porque temos uma dificuldade, porque hoje nós não temos carne para comer. Glória a Deus, nós estamos no jejum de 90 dias. Então, você não ter carne na sua mesa já vai fazer parte do mistério. Mas a verdade é isso. Ah, pastor, olha, eu não estou legal porque eu fui lá em casa hoje, só tinha roupa para mim comer. Você vai lá na África, as pessoas estão morrendo de fome. Entenderam? Então, entenda que todos os problemas que nós estamos enfrentando, quando é colocado na balança de Deus, Deus olha e diz assim: olha, o que você está passando é muito leve, é muito rápido, é muito pequeno diante daquilo que eu tenho para a tua vida. O que eu tenho para você é algo tão grande, tão tremendo, tão poderoso, que o que você está passando não é nada. E você precisa entender isso, amado, porque senão você não luta. Senão você não vai ter propósito. Senão você vai ceder ao pecado, às tentações, às dificuldades com facilidade. Porque você acha que a tua vida resume em usar droga. Você acha que a tua vida resume em adulterar. Você acha que a tua vida resume em fornicar. Você acha que a tua vida resume em se masturbar. Você acha que a tua vida resume em roubar. Não! A tua vida é muito mais do que isso. Deus te chamou para algo grande. Deus te chamou para dar passos que vai mudar uma história, a tua história e a história das pessoas que estão ao teu lado. Hoje nós vimos esse teatro aqui. Por que alguém pode fazer? Ah, mas dentro da igreja é fácil. Mas se você viver uma vida autêntica de Deus, lá fora vai ser mais fácil do que aqui dentro. Se você viver uma vida autêntica, se você realmente for transformado, se você tiver Deus na sua vida de verdade, se você for uma pessoa que fala por Deus e Deus bate o garimpo naquilo que você fala, não tenha dúvida que as pessoas vão te seguir. Não tenha dúvida que as pessoas vão querer estar do teu lado. Não tenha dúvida que as pessoas vão querer estar na tua célula. Por que não acontece? Porque muitas vezes sai palavras, mas não sai ações. Sai discurso, mas não sai atitude. Então, queridos, ser transformado é isso. Deus quer que você seja transformado, porque você precisa entender o propósito de Deus. E quando eu falo de ser transformado, para entender o propósito, eu preciso discutir sobre pelo menos duas coisas que é muito importante para você entender. A primeira palavra, ou coisa que eu quero tratar aqui hoje com vocês, é chamada tribulação. O que nós estamos passando aqui na Terra. O que a Bíblia diz que é leve e momentâneo. O que é a tribulação? Como nós devemos enfrentar essas tribulações? Como nós devemos olhar para a nossa vida e às vezes parar de comparar com a vida dos outros? Porque você não sabe o que o outro está passando. Às vezes você está numa luta, numa dificuldade, aí você olha para o irmão pegando o carrão dele, saindo, indo passear, indo de férias, indo para a praia. Você está vendo? Aquele irmão sim, aquele irmão não tem problema. Aquele irmão não tem dificuldade nenhuma. Agora eu, é só trabalho, não tem dinheiro para pagar as contas, enfim, é assim, assim. Você começa a colocar. Amém? Começa a colocar uma expectativa naquilo que Deus está fazendo na vida do irmão e esquece da tua. Entendeu, querido? Então você precisa entender que Deus tem que trabalhar na vida de cada um e Deus vai trabalhar na tua vida e há um propósito para ele trabalhar na tua vida. Você precisa entender o que é tribulação.
E você precisa entender também o que é pecado. Porque existe diferença entre tribulação e pecado. E eu quero falar sobre essas duas coisas, para lançar para você o propósito de Deus na sua vida. Porque você vai ter que passar as tribulações. Porque você vai ter que vencer o pecado. Para que você possa entrar no propósito de Deus. Então vamos lá. O que significa tribulação? Peguei aqui uma interpretação da internet para mostrar para vocês o que significa tribulação. A tribulação no Antigo Testamento, ela vem da palavra hebraica que significa sar, que significa estreito para nós ou aflição. O que é a tribulação? Estreito, aflição. Sabe aquela pessoa que você olha para ela e fala assim: irmão, como é que está a sua vida? Irmão, estou no estreito, estou na aflição. Essa pessoa está passando por um período de tribulação. Quer ver? Quem está passando por tribulação? Levanta a mão para eu ver. Não é fácil. Tribulação não é fácil. Porém, a gente tem que entender que a tribulação existe para passar. Amém? Tribulação, diga comigo, tribulação existe para passar. Tribulação não veio para ficar contigo a vida toda. Se você está servindo a Deus há 10 anos, 20 anos e continua em tribulação, é muito provável que você não está na tribulação, que você está colhendo maldição por um ato praticado. Ou por uma ação, por uma forma que você está vivendo. Amém? Tribulação é algo que acontece na nossa vida com um propósito. Tribulação é algo que Deus permite que aconteça na nossa vida para elevar o nosso nível. Tribulação é algo que acontece na nossa vida para mudar o nosso caráter. É diferente de pecado. Amém? Então talvez você está passando por uma tribulação, mas talvez você está sofrendo maldições por causa do pecado praticado. E você precisa identificar o que é uma coisa e o que é outra. Porque a tribulação, meu irmão, ela não vai sair enquanto não cumprir o propósito. A tribulação ela não vai acabar enquanto não cumprir o propósito da sua vida. Agora, o pecado, a maldição do pecado, a Bíblia diz que ela vai sendo uma semente gerada até a última geração daqueles que aborrecem o Senhor. Então, é diferente. Tá? Por isso que eu quero colocar essas duas questões aqui hoje, para mostrar o propósito que Deus tem para mim e para você nas nossas vidas. Então, olha só. Pertence a diversas, intensa, agitação interna, dor de parto, angústias. Jeremias diz que é uma certa forma de Deus punir as pessoas. Geralmente se refere à opressão, à angústia do povo de Israel, dos justos. Então, o que significa tribulação? Dores de parto. Cadê as mulheres que já tiveram filho aí? Levanta a mão. Tiveram filho normal. Aqui cesariana, gente, vou desculpar, mas cesariana não é a dor de parto. Eu sei que não é fácil para as mulheres que fazem, pior que as que têm um parto normal, porque o tratamento é mais longo, né? A dor aumenta com o tempo, mas a dor de parto, naquela hora que o menino vai sair, dizem que chega à beira da morte a dor. Quem já teve? As mulheres já teve parto normal. Levanta a mão, parto normal. É cruel, não é? Então, tribulação é comparada a dores de parto. Por isso que a pessoa, quando está tribulada, ela fica angustiada, ela fica deprimida, ela fica no canto, lamentando. Pega a história de Jó, você vai ver o que é tribulação. Jó foi atribulado. Aquilo ali não era fruto de pecado na vida dele. Aquilo ali foi uma permissão de Deus que o inimigo tocasse na vida dele por um propósito. Entenda isso, Deus sempre quando Ele permite a tribulação, Ele tem um propósito. E o propósito de Deus é muito maior do que você imagina, ok? No Novo Testamento, tribulação é a experiência de todos os crentes, inclui perseguição. Paulo era tribulado direto quando ele pregava o Evangelho, porque direto ele sofreu perseguição. Significa também prisão. Paulo foi preso muitas vezes por causa do Evangelho. Isso é tribulação. Escárnio, sabe aquela pessoa tirar você? Você está pregando, a pessoa olha assim com desdém e diz: você não sabe o que você está falando. Esse negócio de igreja não está com nada. Esse negócio de crente não está com nada. Escárnio. Coisa mais triste quando você fala alguma coisa para alguém e a pessoa não leva a sério o que você está falando. É muito terrível isso. Isso também faz parte de tribulação. Pobreza faz parte da tribulação.
Vamos ser sinceros. De repente você quer levar a família para passear, para ir num restaurante, você não tem dinheiro. É triste, não é, gente? Vamos ser sinceros. Vivendo no mundo capitalista que nós vivemos hoje, que tudo é medido pelo quanto você tem, pelo quanto você pode. E de repente você não tem condições de comprar uma pizza. Não tem condições de levar a sua família para comer a sua esposa no dia do aniversário num restaurante. É algo tribuloso. É ou não é? Vamos ser sinceros. Chega lá no banco, se é que tem conta, né? Porque às vezes nem conta tem. E se tem vermelho, é uma tribulação isso. Vamos ser sinceros, gente. Quer comprar uma roupa nova, não pode. Né? As mulheres reclamam pelas roupas íntimas, né? Você quer ver se a mulher está abençoada ou não pelas roupas íntimas. Ela diz assim, quando ela não tem dinheiro, ela fala assim, esse marido meu não consegue comprar uma calcinha para mim. Não é assim que fala? As mulheres falam? Mostrando o lado da pobreza. E é terrível isso. Então isso também é tribulação. Estar sem dinheiro, ficar sem dinheiro é uma tribulação. Ó, o povo de Deus, o judeu, é um dos povos mais ricos que existe no mundo. O judeu, você não vai ver judeu, eu já falei, morando no Valença, morando no Bassólio. Você não vai. Por quê? Porque eles entendem princípios de Deus e por isso eles praticam os princípios. E por isso eles crescem e prosperam muito. A igreja precisa mudar a mente. Quando fala de dízimo, oferta e primícia na igreja, a pessoa fala, entrar para tomar meu dinheiro, não vou dar não. Só que você não prospera. Só que você não cresce financeiramente. Então, precisamos abrir a nossa mente sobre a questão de dízimo, oferta e primícia. Por quê? Porque a prosperidade ela vem da mão do Senhor. E pobreza não é de Deus. Deus não se agrada de pobreza. Amém, Jesus? A não ser que seja para tratar o caráter de alguém. Aí Deus tira tudo daquela pessoa para tratar o caráter. Nós estamos estudando aqui sobre a Babilônia. E nós vimos o rei Nabucodonosor, que Deus tirou tudo dele. Então, somente para reconhecer que Deus é Deus. Então, para essa finalidade, para esse objetivo, Deus usa a pobreza. Mas Deus não quer que os seus filhos sejam pobres. Amém? Deus não quer. É por isso que Deus dá capacidade, é por isso que Deus dá poder. Né? A Bíblia diz, é Deus que não nos dá o poder de adquirir riqueza. É Deus que te dá entendimento para você levantar cedo e trabalhar. É Deus que te capacita nas suas faculdades mentais. É Deus que te dá o dom para você entender as coisas. É tão lindo você ver uma pessoa, um profissional trabalhando. Você pega aquela pessoa, ela começa a fazer aquilo. Poxa, como é que esse cara consegue fazer isso? Por que você não consegue? Porque ele é um profissional. Porque Deus deu talento para ele fazer aquilo. Isso é algo de Deus. Amém? Para quê? Para que o homem não seja pobre. Esse poder de fazer, de realizar que Deus deu para o homem, é para que o homem não seja pobre. Para que o homem não seja dependente de outro homem. Para que o homem tenha liberdade de ir e vir, tenha capacidade de se auto-manter. É essa a função das habilidades que Deus dá. Então Deus não quer que nós sejamos pobres. Então pobre é uma tribulação. Imagine, você quer comprar um carro, não pode. Você quer comprar sua casa, não pode. Você quer comprar uma roupa, não pode. Você quer viajar, não pode. É estranho esse negócio. Aí começa a reclamação dentro de casa. Já tem quem diz, querido, que a maioria dos casamentos... Amém? Você fala um pouquinho ali, fala. Tá chorando? Alguns dizem que a maioria dos casamentos que se separam por causa disso, por causa das finanças. Esse é o fator dessa separação do casamento. Porque não tem nada, não tem dinheiro para nada, não consegue fazer nada, não consegue... E aí a pessoa, o que acontece com a pessoa? A mulher acaba indo embora, o homem acaba desistindo do casamento. Então, pobreza realmente é algo que traz tribulação dentro de casa. Então, isso é tribulação, isso é aflição, isso é problema. Doença. Quantos casos de doença nós temos de pessoas que estão na cama? Eu tenho um caso de uma irmã que ela foi subir num pé de abacate para colher uns abacates e o galho quebrou com ela lá de cima e ela caiu de costa. Ela ficou paraplégica. Está na cama até hoje. Imagine você conviver com uma pessoa na cama. Queridos, às vezes a gente não sabe dar glória a Deus pela nossa vida. Mas todas as vezes que eu vou lá visitar a irmã, eu choro dentro do meu íntimo, do meu coração, porque eu conheci ela. Sabia como que aquela irmã era ativa, como que ela era viva, como é que ela fazia as coisas, como é que ela corria atrás das coisas. E hoje ela é paralisada naquela cama. Entendeu? Isso não é uma tribulação, gente. Vamos ser sinceros, é uma tribulação ou não é? Você tem que cuidar de uma esposa assim, ou uma esposa cuidar de um marido assim, às vezes com câncer, às vezes, entendeu? E tem um monte de pessoas assim, gente. Nós estamos vivendo uma época que as pessoas estão tendo doença de câncer, sabe? Parece resfriado o câncer agora.
Inclusive, toma muito cuidado com o que você come, tá? Porque essas doenças de câncer estão vindo nas pessoas por causa da comida. Então, cuidado com a sua alimentação. Procure se alimentar adequadamente. Procure se alimentar coisas saudáveis, porque são essas comidas aí de fast food que têm trazido esses cânceres nas pessoas. Esses produtos que são colocados na comida, no refrigerante. Então, toma muito cuidado. Seria ideal que a igreja tivesse essa consciência. Para de tomar refrigerante, para de ficar comendo McDonald's, essas coisas. Isso não presta. Nós estamos vendo uma época de cânceres que, sabe, que assusta. Isso é uma tribulação. Uma pessoa que vive com câncer 10 anos, 12 anos, é terrível para quem cuida dessas pessoas, para quem fica no hospital, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. É uma tribulação. Então, dê glória a Deus, porque você não tem isso na sua família. Às vezes você fica reclamando da sua vida, chora direto, né? Só porque você não tem o dinheiro hoje para comer uma pizza, mas amanhã você vai ter, você sabe que vai ter. E quantas pessoas estão lá internadas? Tem pessoas que estão no hospital e fica um ano dentro do hospital cuidando do filho, ali junto, né? A Santa fala para mim isso daí direto lá no Mário Gatti. Tem mulher que tem que ficar lá, vem lá do Mato Grosso, vem de Minas Gerais, não tem casa, e fica ali dentro do quarto, dormindo dentro de no cima do sofá, cuidando daquele filho dela ali no hospital. Isso é uma tribulação, querido. Que Deus nos livre disso. Que Deus não permita que isso aconteça com a gente. Amém? Porque às vezes você está reclamando da vida aí, ó. Chega em casa, tem comida para comer. Não vai comer carne agora porque está no propósito. Porque senão tá. Eu lembro que quando a gente entrou no propósito, parece que foi incrível. Justamente no mês que nós entramos no propósito, a Santa recebe um pão da prefeitura lá, nós gastamos mais de 300 reais de carne. Tinha carne, irmãos. Falei, esse mês eu vou arrebentar aqui, comer churrasco. Vai ser coisa linda. Aí nós entramos no propósito, 90 dias sem carne. Falei, meu Deus, e agora? Abriu o freezer lotado de carne. Às vezes a gente não come carne porque não é porque a gente não tem, é porque estamos no propósito. Mas quantas pessoas às vezes querem comer carne e não podem? Quantas pessoas querem comer carne e às vezes não podem porque não tem dinheiro? Ou às vezes tem dinheiro, mas não tem saúde, não pode comer. E você às vezes reclama, só porque você não vai comer carne hoje. Só porque você vai chegar em casa hoje e a sua televisão está fora do ar. A sua Sky está fora do ar. Ai, que raiva! Minha Sky está fora do ar. A minha internet hoje caiu. E reclama da vida, chora. Diga misericórdia, irmão. É tribulação leve, momentânea. Nós estamos aqui com o Maurício, né, Maurício? O seu filho está internado, né? O que o seu filho tem? Sem ar no cérebro. E está em coma. Está vendo? Isso é uma tribulação. O pai está com o filho no hospital. Não é fácil. Graças a Deus nós vamos orar e Deus vai dar vitória, tá, Maurício? Deixa Deus trabalhar. Então, amado, isso é luta. Do mais, porque a sua Sky saiu do ar, porque a sua internet não chegou, porque o seu carro furou o pneu. Graças a Deus você tem um carro para furar o pneu. Graças a Deus. Eu lembro quando eu era criança, quando eu tinha meus 12, 13 anos, 14, e as pessoas falavam assim, eu tive que pagar não sei quanto de imposto de renda esse mês. Ai, que ódio, que não sei o que. Eu falei, rapaz, eu queria pagar esse imposto de renda aí. Trabalhava na roça, ganhava 5 reais, 5 cruzeiros por dia. O dia estava virando uma camisa no final do ano. E os caras reclamando que estavam pagando imposto de renda. Querido, isso não é tribulação, isso é bênção. Amém? Você tem um carro para furar o pneu, glória a Deus. Tem gente que está andando a pé dizendo, Senhor, me dá um carro. Que furar o pneu, eu vou lá no borracheiro e vou arrumar. Mas me dá um carro, Senhor. Então, entenda, querido, o que é a tribulação. Às vezes você está chorando aí, à toa, por nada. Enquanto que tem pessoas realmente que estão sofrendo e que precisam da tua ajuda. Mas por que você está tão voltado para o seu mundinho que você não consegue olhar o sofrimento do outro? Você não consegue nem sequer estender a mão para aquele que realmente está passando um sofrimento. Vamos ser sinceros, existe sofrimento nessa terra. Mas quem sabe o seu não seja esse sofrimento. Amém? Então, tribulação é isso. Agora eu quero falar algo sobre o pecado. Tribulação é algo que Deus permite para trabalhar a nossa vida, porém pecado é algo que a gente mesmo promove por causa da nossa queda, por causa da nossa humanidade caída. E pecado, querido, é muito sério, porque pecado fere a santidade de Deus. Todas as vezes que você praticar o pecado, você entra em conflito contra Deus. Você entra em guerra contra Deus. E eu digo uma coisa para você.
Você pode guerrear com quem você quiser nessa terra. Mas ai de você que querer guerrear contra Deus. Deus chegou para Paulo e disse assim: Paulo, ai daquele que querer lutar contra os aguilhões. Ai daquele que se levantar contra mim. Era essa a palavra. Não prevalece, querido. Ninguém prevalece contra Deus. E o pecado é uma afronta contra a santidade de Deus. Todas as vezes que nós pecamos, Deus simplesmente se retira. Por que você acha que Deus virou as costas para Jesus naquela cruz? Porque Jesus Cristo estava cheio de pecado. Deus não pôde olhar para ele na cruz, Deus não pode se voltar para ele, por causa do mesmo pecado que estava sobre ele. E você acha por que Deus vai olhar para mim e para você se nós estamos cheios de pecado? Se nem o próprio filho dele, ele não olhou para ele lá cheio de pecado na cruz, ele vai olhar para mim e para você? Por que você acha que ele abriria a exceção? Então o pecado é algo muito sério. Só existe uma forma de nós resolvermos a questão do pecado. É confessando o nosso pecado. E nós precisamos confessar e deixar. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Seja qual for o pecado que você está cometendo, você tem que chegar diante do Senhor e pedir perdão. Eu vou ler alguns versículos aqui para você ter noção do que é pecado. Primeiro, Romanos 6,23 diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna de Jesus. Se você peca, você vai receber o quê? Morte. Morte espiritual, morte social, morte física. Quantas pessoas estavam cometendo pecado e morreram cometendo pecado? Porque receberam a paga das suas obras. Então, cuidado. Todas as vezes que você sai para cometer um pecado, você está entrando no campo da morte. E você pode não voltar vivo. Porque o pecado tem um preço. O pecado tem um salário. Romanos 3,23 diz: contra ti, não, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3,23. Pecou, se destitui da glória, perdeu a glória. É por isso que Jesus morreu e tomou nosso pecado, para que nós possamos novamente introduzidos à glória. Ok? Então não podemos viver uma vida de pecado. João 8,34 diz assim: digo a vocês a verdade. Olha só o que João fala: todo aquele que comete pecado, ou que vive pecando, é escravo do pecado. Se você vive pecando, você é escravo do pecado. E se você é escravo do pecado, não tem como você ser escravo de Cristo. Porque não podemos servir a dois senhores. Entenderam? Ou você serve a Deus, ou você serve o pecado. Por isso que quem vive pecando é servo do pecado. É diferente de tribulação, querido. Aí começa a vir um monte de problema na vida da pessoa. Aí a pessoa fala: pastor, olha para mim porque eu estou sendo atribulado. Eu estou com um monte de problema na minha vida. Não, querido, é porque você está praticando o pecado. Deixa o pecado e essas coisas vão subir na tua vida. Para de pecar e Deus vai agir na tua vida. Para de pecar e Deus vai olhar novamente para você. Agora, se você viver pecando, a Bíblia diz que você vai ser escravo do pecado. E se você for escravo do pecado, não tem como você ser servo de Cristo. É por isso que Deus fala e você não ouve. Porque ou você serve a Deus, ou você serve o pecado. Amém, Jesus? Então é diferente de tribulação. Pecado é isso, amado. Fica claro para nós que é muito diferente de tribulação. Tribulação é um momento que Deus permite na tua vida para aumentar o seu nível espiritual, para te ampliar. Pecado é aquilo que você pratica e que te destitui da glória, que te tira do plano, que te tira do projeto e que faz com que a morte se instale na sua vida. Quando você vê uma pessoa faltando da igreja, a primeira coisa que a gente sabe, percebe, é o pecado instalado. E o pecado é sorrateiro, porque o pecado ele vem da serpente. Quando nós abrimos essa igreja aqui, na época era tudo cheio de mato, que não tinha casas aqui. Só tinha a casa do Maicon aqui, e acho que umas 3 ali para baixo. Aqui era tudo mato, ali era tudo mato. E um belo dia, acharam uma cascavel aí. Não eram os irmãos de Cascavel, entendeu? Não era um casal de Cascavel, como disse o irmão pregando na igreja. Ele falou: bom, nós temos aqui hoje um casal de Cascavel. Os irmãos estão tudo correndo da igreja. E era um irmão lá do Paraná que tinha vindo da igreja, um casal da cidade de Cascavel. Então tem que explicar, né? É um casal da cidade de Cascavel. Era um casal de Cascavel mesmo. Cobra apareceu aí na frente. Aí. Entenderam? E foi assim sorrateiramente. De repente os irmãos saem para ali e olham, tá a cobra lá, mata uma, aí dali um pouquinho mata a outra. Entendeu? Então o pecado ele é sorrateiro, ele vai entrando assim, quando você menos percebe, já tomou conta. Então tem que tomar cuidado. Porque é diferente de tribulação. Aí vai vir a consequência, aí vai vir a morte,
aí vai vir a destruição da glória, aí vai perder a presença. A pessoa que comete o pecado, ele perde a glória de Deus, ele perde a presença de Deus, a não ser que ele confesse. Porque ele começa a orar, o teto parece que fica de bronze, a oração não passa no teto. A pessoa dobra o joelho, fica, quando ela olha, passou 5 minutos. Ela diz, meu Deus, quando está cheio da glória, você dobra o joelho, quando de repente você, mesmo pensando, passou 1 hora, você fala, meu Deus, já passou 1 hora. Essa é a grande diferença. Então o pecado traz morte. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado com o pecado. Pecou? Confessa. E deixa. Não briga com o pecado. Porque o pecado traz aquela ideia assim, olha, você está tomando vantagem. Você está se dando bem. O pecado tem essa manchete. Você vai se dar bem. Você vai tomar um porre. Agora você estourou no norte. É assim que o pessoal fala fora, né? O pecado traz essa ideia. Só que quando você pratica ele, você passa a ser escravo dele, e aí começa a trazer o preço dele. E o preço dele, o salário dele é morte. Aí começa a vir esvaziamento espiritual, começa a vir tristeza na alma, começa a vir angústia, depressão. E tudo isso é fruto de onde? Do pecado. Então não confunda pecado com tribulação. Tribulação é uma coisa, pecado é outra coisa. Olha, por que eu falei isso, querido? Eu falei isso porque Deus não quer que nós vivamos em pecado. Deus não quer que nós caiamos antes das tribulações da vida. Deus quer que você fique de pé na tribulação. Deus quer que você lute no problema. Deus quer que você enfrente as dificuldades, porque há um propósito na sua vida. E outra coisa, Deus não conta de maneira nenhuma com derrotado. Diga comigo, Deus não conta com derrotado. Se o pecado é maior do que o Deus que você serve, então com certeza o seu Senhor vai ser o pecado, vai ser Deus. Então você precisa lutar avidamente para vencer o pecado, para dizer não ao pecado, para você entrar em oração, você precisa entrar em jejum, você precisa entrar em briga com Deus, você precisa entrar na palavra de Deus e dizer, eu não aceito mais isso na minha vida. E aí, o que vai acontecer? Você vai passar isso, você vai vencer o pecado, e você vai ser o quê? Um vencedor. Deus só conta com vencedores. Eu vou colocar aqui para vocês algum versículo da Bíblia em Apocalipse que fala sobre isso. Apocalipse 2,11 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Aquele que vencer não vai morrer pela segunda vez. Eu vou explicar isso com calma para vocês depois. Tá ok? Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer a árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Vamos saber onde é que está essa árvore da vida depois. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Apocalipse 2,26. Está vendo que Deus não conta com o derrotado aqui? Deus não conta com aqueles que se inclinam diante do pecado. Deus não conta com aqueles que em meio à tribulação cede e volta para trás. Deus só conta com aqueles que vencem a tribulação, que passam a tribulação, e Deus só conta com aqueles que vencem o pecado. Por quê? Porque ao que vencer, vai receber alguma coisa a mais da parte de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido. Você tem ideia do que é o maná escondido? Dar-lhe-ei uma pedrinha branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Um rapaz explicando sobre isso, ele disse que na época do Império Romano, quando as pessoas iam para a guerra e venciam a guerra, quando eles voltavam, o imperador dava para eles uma pedrinha branca. É baseado nessa história. E aquela pedrinha branca, ele tinha um nome naquela pedrinha branca. Era um título que ele recebia. E todas as festividades que havia no Império Romano, ele tinha carta branca para entrar e sair a hora que ele quisesse. Vai ter uma luta lá dos gladiadores, ele podia entrar na arena de graça, não precisa pagar nada. Vai ter um banquete dado pelo imperador. Ele chegava, apresentava a pedrinha branca e entrava naquele banquete do imperador. Porque ele era alguém que havia vencido a guerra, e porque venceu a guerra, ele recebeu uma pedrinha branca. E aquela pedrinha branca dava direito para que ele pudesse ter acesso a todas as festas que havia no Império de Roma. Amém, Jesus? Agora você entende por que você vai ganhar uma pedrinha branca? Lá na Nova Jerusalém, você vai ter carta branca para entrar e sair em todos os lugares diante de Deus, porque você é um vencedor. Aqui vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Apocalipse 3,12.
Quem vencer herdará todas as coisas. E eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Você só precisa vencer a tribulação. Você só precisa vencer o pecado, querido. Por quê? Porque ao que vencer, herdará essas coisas. Quem não vencer, não vai herdar. É claro a Bíblia é bem clara nisso. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Talvez essas palavras sejam vagas para você. Um dia, quando você for em algum país que é regido pela monarquia, por esse sistema de governo, você vai entender o que é sentar no trono juntamente com o meu Pai. Amém? Quem senta no trono tem autoridade e o poder para regir todas as coisas naquela nação. Jesus está dizendo, se você vencer, você vai sentar comigo no meu trono. Ok? Ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Então, a proposta de Deus é vença a tribulação. A proposta de Deus é vença o pecado. Passe a tribulação e vença o pecado. Eu não sei o que você está passando tribulação, mas você tem que vencer isso daí. Como é que você vai vencer? Oração, jejum, vida com Deus. Você tem que intensificar a sua vida com Deus. Você não pode de maneira nenhuma parar, paralisar, perder o foco. Você tem que continuar. Amém? Agora, querido, eu quero mostrar para você o grande propósito de Deus para os vencedores. Será que você pode levantar a mão e dizer, eu sou um vencedor? Eu sou um vencedor. Eu quero dar para você que só o fato de você estar aqui hoje já te faz um vencedor em uma área específica da sua vida. E o fato de você estar aqui hoje pode ser colocado semente no teu coração para que você possa vencer mais e mais as dificuldades, tribulações e o pecado que se apresenta todo dia. Porque o pecado ele é incrível, ele é como uma serpente, todo dia ele chega no jardim. Todo dia ele bate na porta, todo dia ele se aproxima e nós temos que chegar e dizer não para o pecado. Amém? Se nós formos reformados dentro desse conceito, dessa visão de tribulação e pecado e vencermos, a Bíblia diz que nós teremos o direito de entrar na Nova Jerusalém. Agora eu quero apresentar para vocês a Nova Jerusalém. Deus falou demais no meu coração sobre essa cidade. Nós estamos estudando Apocalipse aqui e Deus falou muito. Eu quero ler para vocês. Eu quero que vocês fiquem bem atentos. Porque eu não vou falar aqui do Alphaville, não vou falar do São Conrado, não vou falar aqui do Taquaral, nem do Alto Taquaral. Eu não vou falar aqui de nenhum bairro bonito que há nesse mundo. Não vou falar como é que chama lá? Miami, Beverly Hills. Eu não vou falar da Calçada da Fama, não vou falar de nada desses lugares que são lindíssimos da terra, que todos nós almejaríamos ter uma casa lá. Quem que não queria ter uma casa no Alphaville? Quem que não queria? Levanta a mão. Quem não queria ter uma casa no Alphaville? Ai, pastor, eu não quero ter uma casa no Alphaville. Quem? Hã? Todos aqui queriam ter uma casa no Alphaville, né? Pelo menos ter, nem que fosse para você vender, pegar o dinheiro e continuar morando no Valença. Mas você queria ter, porque casa lá vale de milhões para cima. A verdade é, o que eu vou falar para vocês aqui é uma cidade que Deus preparou para mim e para você. Mas para isso você tem que ser vencedor. Você precisa vencer a tribulação e você precisa vencer o pecado. Amém? Senão você não entra. Vamos lá então. O capítulo Apocalipse. Meu Deus, cadê? Marquei errado aqui. É capítulo 21. É isso mesmo, 21. Marcado errado aqui. Marcado errado aqui, mas é 21. Acho que eu comi algum número aqui. Vamos lá. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas. Oh meu Deus, não está errado aqui. Deixa eu pegar aqui na minha Bíblia, gente. Eu peguei errado aí, marquei errado. Eu marquei uma coisa aqui, falei uma coisa e marquei outra. Deixa eu pegar na Bíblia, que aí na Bíblia não tem como errar. 21. Não, vamos ler praticamente ele inteiro, porque eu quero explicar sobre essa cidade para vocês. Porque o que Deus falou no meu coração sobre Jerusalém é muito grande. Você tem que ir para lá. Sacode o teu irmão e fala assim, irmão, você tem que ir para lá. Se vira, irmão, dá um jeito. Dá um jeito. Mas você não pode ficar fora dessa cidade. Não pode. Vamos lá. Apocalipse 21. E viu um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar não existe. Vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono, que dizia, eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles.
Ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Eu quero viver sem lágrima, sem morte, sem pranto, sem lamento e sem dor. Amém? Eu quero viver isso em minha vida. Então, você precisa entender que esse é o propósito de Deus para nós. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei a beber da fonte da água da vida. Aquele que vencer, ele dará essas coisas. Eu serei o seu Deus, ele será o meu filho. Mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Diga misericórdia. Você está enquadrado em alguma dessas classificação maligna aqui? Se você tiver, muda a tua vida hoje. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das 7 últimas pragas e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então vem comigo para você ver a noiva do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, tendo a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como se fosse jaspis cristalino. E tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Cada porta dessa nova cidade tem o nome das 12 tribos de Israel, mostrando para você o quão importante é a tua vida nessa terra. Amém? O nome de Manassés, de Efraim, de Gade, de Naftali, de Rúben, de Simeão, de Levi, estarão nas portas da Nova Jerusalém. Então, entenda bem a importância de como você está vivendo. Por isso que você não pode viver de qualquer jeito. Ao Oriente havia 3 portas, ao Norte 3 portas, ao Sul 3 portas, ao Ocidente 3 portas. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Cada fundamento do muro tinha o nome dos 12 apóstolos, com exceção, com certeza, de Judas. O nome de Judas não está lá. Por quê? Porque no momento final, Judas abriu mão da grandeza de estar com o Messias, e automaticamente ele perdeu o direito de ter o nome dele escrito nos fundamentos do muro da cidade de Jerusalém. Mas ali está o nome de Matias, que foi colocado no lugar de Judas. Ali está o nome de Pedro, ali está o nome de João, de Tiago, de Filipe, de todos aqueles homens que serviram a Deus naquela época. Os nomes deles estão ali colocados. Por quê? Porque Deus tem um propósito, Deus tem um negócio com cada um que nós estamos servindo aí nessa terra. Então, a nossa estadia na presença do Senhor não é vã, tá bom? Essa cidade tem o nome deles. E aquele que falava comigo tinha por medida uma cana de ouro para medir a cidade, as suas portas e o seu muro. A cidade era quadrangular e o seu comprimento era igual à sua largura. E mediu a cidade com a cana e tinha 12.000 estádios. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Alguns dizem que esses 12.000 estádios equivalem. Um fala uma coisa, outro fala outra. Mas a maioria do consenso acredita que essa medida, 12.000 estádios, equivale a 2.220 quilômetros. Vocês têm noção do que é isso? 2.200. Está aqui no Ceará, mais ou menos? No Recife? É isso, não? Lá do Recife? É 2.000 e pouco quilômetros aqui no Recife? José? 2.800. É mais ou menos aqui perto do Recife. O tamanho da cidade. De ouro, gente. De ouro. Nenhum rei na terra conseguiu fazer algo tão majestoso e tão grande desse jeito. E você está pensando em Alphaville. E você está pensando em Beverly Hills. Como diz a irmã Letícia, a vodka é para os fracos, nós tomamos Santa Ceia. Cadê ela? Eu vi no Facebook. Agora eu vou dizer para você, Beverly Hills é para os fracos, nós vamos para Nova Jerusalém. Amém? Imagina uma cidade daqui até Recife, de ouro puro. Imagina, gente. Consegue imaginar? Com 12 portas enormes. Porque ela, ao mesmo tempo que ela a medida dela é para frente, a Bíblia diz que ela é também
para os lados e ela também é para cima. Imagina o tamanho dessa cidade. Alguns escritores dizem que se tivesse 10 mundos como esse, caberia lá dentro de pessoas. De tanto espaço que vai ter nessa cidade. É por isso que Deus fala: evangelize, prega a palavra, anuncia a palavra, porque há muito lugar lá. E é lá que nós vamos morar. E lá não vai ter lua,